O seu coração sobre uma palavra fé e crer. Por que, pastor? Eu creio, mas as coisas não acontecem. Eu oro, eu sou fiel ao Senhor, eu vivo uma vida de sinceridade diante de Deus. Por que eu oro, o milagre não acontece, a cura não vem, uma porta de trabalho não se abre? Como ativar os milagres de Deus na minha vida? E é sobre isso que eu quero estar falando com você. As duas faces desta mesma moeda. É uma série que nós vamos estar ministrando durante toda essa semana. E eu creio que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Quando nós pegamos aqui, olha, uma moeda de R$1. De um lado nós temos a cara, do outro a coroa. Imagine que do lado dessa moeda estivesse escrito crer e do outro lado a palavra fé. Agora imagine que você vai até um torno, prenda essa moeda, pegue uma lixadeira e apague totalmente um lado. Aí você vai ao supermercado, à padaria ou a algum lugar. Quando você entregar essa moeda, embora ela sendo uma moeda de R$1, embora ela sendo reconhecida, mas tendo um dos seus lados raspado, o comerciante ele está desobrigado a receber essa moeda, porque ela não está completa. Falta alguma coisa nela. Aquela moeda já não pode ser considerada uma moeda autêntica, embora ela seja, mas ela foi deformada, foi deteriorada. Fé e crer. Eu quero dizer para você que, embora você creia e tudo que você acredite seja certo, pode não funcionar. Seria o mesmo que você ir ao supermercado, pegar o carrinho e passar por todas as prateleiras, colocar tudo que você gostaria dentro daquele carrinho. E aí você grita bem alto e forte no corredor do supermercado: eu creio que se eu comer essa comida, eu não vou morrer de fome. O fato de você crer e estar crendo certo não significa que você não irá morrer de fome. Porque se aquela comida não sair do carrinho e não for preparada, de nada vai servir para você. Você começa a entender o que eu estou tentando lhe dizer aqui nessa introdução? Eu quero ir para mais um exemplo, para te mostrar isso na forma bíblica. Imagine que eu estou pregando aqui agora e de repente um homem, sem eu esperar, entre aqui e de repente eu o observo, ele está aqui do meu lado e quando ele vai falar alguma coisa, ele simplesmente desfalece, ele desmaia. Então eu pergunto: gente, o que nós vamos fazer aqui? E alguém então, preparado aqui, diz: pastor, esse homem está gravemente desnutrido, ele está numa fase de desnutrição extremamente avançada. E percebo também que ele está muito desidratado. E pelo que eu posso perceber dele, pela minha experiência, se ele não se alimentar nos próximos 30 minutos e não for hidratado, fatalmente ele irá a óbito. Então nós conseguimos animar esse homem, colocamos ele sentado aqui na cadeira, e ele muito pálido, você não percebe nenhuma coloração nos seus lábios mais, a boca completamente ressecada. E a gente diz para ele: você crê que se você não comer nos próximos 30 minutos você vai morrer? E esse homem diz: eu creio. Então alguém corre, vai até a cantina da igreja, prepara uma refeição, traz para ele, e nós perguntamos novamente: você crê que se você não comer essa comida você vai morrer? E ele diz: você acha que eu sou algum estúpido? Você acha que eu sou algum ignorante? Alguém que não tem raciocínio? É claro que eu sei que se eu não comer eu vou morrer, eu sei que se eu não me hidratar eu vou morrer, eu tenho convicção disso. Mas após 30 minutos ele vem a óbito. Ele morreu. A pergunta seria muito simplista da minha parte se eu dissesse para você: por que ele morreu? Você vai dizer do outro lado: vai, pastor, porque ele não comeu. Mas a minha pergunta para você não é essa, porque essa seria muito óbvia. A minha pergunta para você e do outro lado é: esse homem creu errado? Ele acreditou errado?
Ele diz com todas as palavras: eu creio que se eu não me alimentar, se eu não me hidratar, eu vou morrer. O crer nisso mudou a vida desse homem? Existem coisas que você crê, que você acredita e que são verdadeiras. Mas o simples fato de você crer nisso não poderá mudar a sua realidade. Por quê, pastor? Porque crer e fé são duas coisas completamente diferentes uma da outra. A minha pergunta aqui, querido, para você é: como ativar o milagre de Deus, então, na minha vida? Pastor, se tudo que eu creio é certo, por que não funciona? Porque o agente ativador será a fé. Agora presta atenção, imagine que você pegue a chave do seu carro, e você vai lá para o teu carro agora e diz assim: eu creio que se eu pegar essa chave, colocar na ignição, girar, o motor do carro vai ligar, e eu vou engatar a primeira marcha, e eu poderei ir para onde eu quiser. Você está crendo errado? Não. Mas o simples fato de você crer levará o motor do carro a ligar? A marcha ser engatada? E o carro irá a algum lugar? Não. Então há uma necessidade de uma ação em direção àquilo que você crê. Fé é agir conforme você crê. Entendeu agora? Fé é agir conforme você crer. E é sobre isso que eu quero compartilhar para o seu coração. Crer não muda a vida de ninguém. É o que eu estou te mostrando e eu vou te provar pelas Escrituras. O simples fato de eu crer em alguma coisa não significa que a minha vida será mudada, transformada. O ato de comer é parte da fé. O ato de eu me hidratar é parte da fé. Eu creio, então por isso eu me movo em direção à minha crença. Então eu vou me alimentar, eu vou me hidratar, eu vou pegar a chave, eu vou colocar na ignição, eu vou pegar tudo que tem nesse carrinho, vou armazenar no armário lá de casa, e na medida da minha necessidade eu vou em direção àquilo que eu quero pela fé e preparo. O fato de eu crer que aquela comida vai resolver o meu problema, lá na prateleira ela não resolve nada. A ação se chama fé. Você consegue me entender? A fé é a ação, ela é o agente ativador do seu crer. Então, se você crer, a fé te levará em direção à sua crença. Porque você pode estar aí na tua casa, sentado no sofá, acreditando tudo certo, e a sua vida continua a mesma. Você continua não experimentando o melhor de Deus, mesmo você crendo que Jesus cura, mesmo você crendo que Jesus prospera, e você nunca vai experimentar a cura, você nunca vai experimentar a provisão, porque fé é agir conforme você crê. Então aqui está o segredo. Crer é algo que nunca vai mudar as circunstâncias, mas a fé vai. Por isso, o primeiro texto que eu quero citar está em Tiago, capítulo 1, no versículo 22, onde diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Ou seja, eu creio, claro que eu creio, não, eu acredito em tudo, eu creio, é verdade. Mas isso é só um discurso, isso é só uma fala. Não há ação nessa minha fala, são apenas palavras ditas ao ar. Meu irmão, a palavra emuná no hebraico, que é a fé, como é que a gente define essa palavra dentro do contexto judaico? Como eu discrimino a palavra emuná, a palavra fé? Fé não é abstrato, fé é algo concreto. Preste atenção. Na cabeça de um judeu, eu tenho que entender que a Bíblia foi escrita dentro de que contexto? Judaico, cristão, ok? Deus falou ao seu povo através do quê? Do hebraico. Então essa palavra emuná, o que Deus mostrou para o povo através dela, é que a fé não é algo abstrato.
ela é concreta. Como eu vou definir isso de uma forma clara para que você entenda? Imagine que você está em alto mar agora. E de repente a embarcação na qual você está começa a naufragar. E ela afunda completamente. Você começa a nadar. E você agora está nadando. E aí você pensa, meu Deus, eu vou morrer aqui agora. O que eu faço? E agora? E você está nadando, já tem meia hora. Já tem 1 hora que você está ali lutando para se manter na superfície. E de repente, quando você olha para o seu lado, começa a passar do lado uma tora, uma madeira, flutuando. E você se agarra àquela madeira. O ato de agarrar, no hebraico se chama emuná, fé. Então, a palavra fé aportuguesada, ela não exprime a força que ela tem no contexto judaico. Então o que eu quero te mostrar para você é que a fé significa: nisto eu me firmo, nisto eu me agarro. E eu me agarro com tudo. E agarrar é uma ação. O segurar aquela madeira é uma ação. Eu simplesmente crer que se eu segurar aquela madeira eu não vou afundar, não vai mudar a minha realidade. Se eu não agir, se eu não for em direção àquilo que eu acredito e me agarrar àquilo. Meu irmão, eu quero te desafiar nessa manhã, em nome de Jesus, a você sair agora dessa simples face da moeda, da parte do crer, do acreditar, e se agarrar, ir em direção àquilo que você diz que acredita. Quando nós olhamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 32, quando Jesus está tratando de pessoas que se preocupam muito com a vida, com ganhar o seu pão de cada dia, e etc e tal, olha o que diz o versículo 32. Mateus 6, versículo 32, está escrito assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Do que? Comida, bebida, vestuário. Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Mas o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas estão correndo atrás disso. E quem são essas pessoas? Os gentios, os ímpios. Correm, é uma ação atrás disso. E elas conseguem ou não? Claro que conseguem. Porque senão ateu não era rico. Senão pessoas que nem igreja vão, que nem Deus creem, não prosperavam. Por que elas prosperam? Porque elas vão em direção àquilo que elas acreditam. Elas fazem, elas se agarram àquilo que elas creem. E o Deus está dizendo, eles correm atrás dessas coisas. Mas o que eu quero te mostrar através dessa palavra amém, a palavra emuná, que vem da síntese de uma oração judaica, que é El Meler Neiman, Deus rei fiel em todas as suas promessas. A raiz da palavra emuná, fé, oman ou aman, significa artesão. Sabe o que eu aprendo? Que a minha fé é algo que precisa ser construído, que a minha fé é algo que tem que ser edificado. E aí então nós temos uma outra palavra hebraica que é imun. Imun. O que é imun no hebraico? Traz a mesma raiz da palavra aman, emuná, fé. Essa palavra hebraica imun significa treinar. Meu irmão, porque alguém treina o ano inteiro para correr 15 segundos, 10 segundos? Porque ele crê que vai vencer. Mas o simples fato dele crer que vai vencer a corrida não fará dele um vencedor, alguém que irá subir no pódio, se ele não tiver uma ação direta em relação àquilo que ele acredita. Então, fé é agir conforme eu creio. Eu creio que vou vencer a corrida, mas eu vou ter que correr. Eu creio que vou passar nesse concurso, mas eu vou ter que fazer a prova. Você vai ter que agir. E isso é um treinamento, então a gente vai treinar.
Então a minha fé, ela está sendo construída, ela está sendo alicerçada. É bem verdade que alguns estão construindo a sua fé em cima da areia, como nós vemos descrito lá no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 23. Um está edificando na rocha, mas o outro está construindo na areia. Aqui o que nós precisamos perceber é que eu preciso entender que a fé é uma ação. Os ímpios estão indo em direção àquilo que eles querem. É o que Jesus está dizendo, olha, porque os gentios é que procuram, é os gentios que correm, é que vão em busca dessas coisas. Eu quero dizer para você que se você tiver fé, e fé agir conforme você crê, você entende que muitas coisas você não vai precisar correr mais atrás. Elas é que vão te acompanhar. Porque Marcos 16, 17 diz que os sinais seguirão os que creem. Agora, em meu nome expulsarão, é uma ação. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, ação. Em meu nome elas vão agir, elas não vão só crer. O crer é muito bom e ele é importante, mas o outro lado da moeda é a fé. A fé é o agente ativador da minha crença. Se você realmente crê, você tem que ir em direção àquilo que você crê, em direção àquilo que você acredita. O que me chama a atenção é que o texto aqui de Mateus 6,32 diz que eles procuram, correm atrás disso. Correr é uma ação, sim ou não? Agora presta atenção, em Mateus capítulo 8, aqui no versículo de número 8, diz que, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado. O interessante é que Jesus vai se admirar da fé do centurião e vai declarar, nunca vi fé como essa em Israel. Agora, analisa aqui comigo. O centurião está dizendo, Senhor, eu não sou digno de que tu vás à minha casa, mas eu entendo o que é autoridade. Eu sei o que é autoridade. Porque eu digo a esse aqui, vai, e ele vai. Eu digo ao outro, fica, e ele fica. Eu sou um homem que entende de autoridade. Então eu não sou digno que tu vás à minha casa. Mas diga uma palavra. Em outras palavras, sabe o que o centurião estava dizendo? A sua palavra equivale à sua presença dentro da minha casa. A sua palavra aqui, Jesus, é a mesma coisa que se eu estivesse dentro da minha casa. Então, diga aqui, porque vai acontecer lá. Diga. Agora, o centurião ficou lá na casa dele crendo, sim ou não, que Jesus podia fazer. O centurião ficou na casa dele, tomando chazinho dele, vendo o seu criado convalescendo em cima de um leito, ele pensou, não, Jesus até que pode. Agora, se ele não tem a ação de ir até Jesus, o crer dele mudaria a vida do seu funcionário? A crença dele mudaria a situação de alguém da sua família? O ato de você crer que teu marido, que a tua esposa, que teu filho, que o seu lar, que tua empresa, que tua saúde vai melhorar alguma coisa, o fato de você crer vai trazer alguma coisa, hein, meu irmão? Não, mas a fé que te faz ir em direção àquilo que você crê é o agente ativador do milagre de Deus para a sua vida. Ah, meu irmão, a minha oração aqui, e durante todo o preparo desse estudo, foi Deus, que as pessoas que vão estar do outro lado possam entender que não basta apenas crer, é preciso agir em direção àquilo que se crê. E isso se chama fé. A fé me faz agir conforme eu creio. Jesus nunca falou, seja conforme você creu. Acha aqui para mim um versículo na Bíblia que Jesus falou para alguém, vai, o seu crer te salvou. Meu irmão, no português, quando a gente fala assim, mulher, quando nós falamos mãe, a gente entende que todas as duas são mulheres. Sim ou não? Se eu falar mulher, se eu falar mãe,
Você sabe que todas as duas pessoas são do mesmo sexo. Só que você não pode interpretar fé e crer como a mesma coisa. Vai no dicionário do grego e vê o que é o crer. Ele vai estar relacionado, olha, fé, crer, é ter fé, é dar fé, é crer, é acreditar, e aí vai. Mas eu quero te mostrar para você que ao contrário que a gente percebe que uma jovem, uma mulher, uma mãe, tudo pode expressar o mesmo gênero. O que diz respeito a crer e fé, não. Porque eu creio que você que está aí do outro lado, já ouviu muito, você não crê? Você não crê. Não, eu creio. Eu creio que se eu continuar bebendo, eu vou morrer com uma cirrose qualquer hora dessa. Eu creio que se eu continuar fumando, eu vou ter um problema de efizema pulmonar, um câncer de garganta. Eu creio que eu posso ter um câncer bucal se eu continuar fumando do jeito que eu estou fumando. Eu creio. E essa pessoa está crendo errado? Não, mas o simples fato dela crer evitará que ela venha correr o risco de ser acometido por uma dessas enfermidades, meu irmão? Não, mas se ela crer e agir, o agir é o que? É a fé, é o agente causador da transformação. E o que é fé? Vamos de novo? Escreve, põe na porta da sua geladeira. Fé é agir conforme você crê. Se você crê, mas age completamente diferente, você não tem fé, coisa nenhuma. Eu posso dizer, não, claro que você crê, claro que você acredita, mas eu posso dizer com toda convicção, você raspou o lado da moeda que se chamava fé. Embora essa moeda seja reconhecida pelo Banco Central do Brasil, a partir do momento que eu raspei dela e tirei dela a parte onde estava escrito fé, ela já não é mais reconhecida. Ela está incompleta. Está faltando alguma coisa nessa moeda. Então o dono de algum estabelecimento pode recebê-la ou não. E a probabilidade é que ele não receba. Porque ela está deteriorada. Essa moeda, de alguma forma, ela foi adulterada. Ela não corresponde mais às suas características originais. Percebe isso? O centurião está dizendo então para Jesus aqui, olha, em suma, diga uma palavra, porque a sua palavra falada é o mesmo que a sua presença. E aí eu fui para o grego. A palavra logos, que é palavra, mas no dicionário, logos, palavra, significa ação. Ação. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era quem? O próprio Deus. E aí nós entendemos que tudo foi criado a partir de quê? De uma ação. Que ação? O ato de quê? De falar. O centurião entendeu, o senhor nem precisa, a sua palavra equivale à tua presença. Eu sou homem sujeito à autoridade, também tenho pessoas sobre minha responsabilidade, nas quais eu exerço autoridade sobre elas. Eu sei o que é isso, Senhor. Diga, e vai acontecer. O ato de dizer é uma ação. Diga. Comece a agir conforme você crê. E aqui então nós começamos a perceber isso. A palavra logos é Deus em ação, criando. Agora preste atenção. Qual foi a ação do centurião? Qual foi a ação do centurião, pastor? A ação do centurião foi agir conforme ele creu. Fé é agir conforme você crê. O centurião não só ficou na casa dele crendo, ele agiu. Ele teve uma ação, ele se moveu, ele foi em direção, ele buscou a Jesus, porque ele creu que Jesus podia. Então isso fez ele sair do sofá e ir ao encontro de Jesus. Se você crê que a sua família pode ser transformada, que a cura pode vir para você e que a sua vida pode mudar,
falar, você está agindo em favor disso ou você só acredita que isso pode acontecer? Se você só acredita que isso pode acontecer, eu posso atestar para você que com toda a convicção, você vai passar o resto da sua vida crendo em tudo certo, mas nunca experimentando o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque o simples fato não pode mudar a sua vida se você não agir conforme você crê, porque fé é agir conforme se crê. Eu quero repetir isso até inculcar isso na sua cabeça, como diz Deuteronômio 6. Fala, repete, até inculcar, até as pessoas já saberem quando você respirar o que você vai dizer. Fé é agir conforme se crê. Se você não está agindo conforme aquilo que você disse que acredita, você não tem fé, embora acredite em tudo certo. Agora preste atenção. Aqui, no mesmo capítulo 8 de Mateus, nós vamos perceber algo também extraordinário. Versículo 23 ao 26, diz o subtítulo que Jesus acalma a tempestade. Agora, olha para você ver que tremendo isso. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos, salva-nos, porque eu vou morrer aqui. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens que não creem? Ou homens de pequena fé? Olha aqui. E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. Meu irmão, o que isso aqui tem a ver? Tudo. Jesus estava dormindo, o que estava acontecendo à volta? Uma tempestade. Sim ou não? Sim, já acabamos de ler isso aqui. Jesus se levantou, a tempestade parou, sim ou não? Não. A tempestade não parou. Jesus se levanta, fala: vocês são tímidos, vocês não têm fé. E o barco continua o quê? Balançando um lado para o outro e agitado. E os discípulos ali todos, não é, atônitos. E aí o que vai acontecer? E agora lá, Jesus está lá, de pé. Ele se levanta. E a tempestade continua. Sim ou não? Continua. Agora o que eu quero que você entenda? Jesus se levantou, mas ele não apenas se levantou. Ele disse, ele agiu conforme aquilo que ele cria. O simples fato de você crer, se você não tomar uma atitude, uma ação, o logos é a palavra em ação, a tempestade continua. Mesmo sendo Jesus, ele teve que agir, ele teve que falar, ele teve que dizer. Meu irmão, nós precisamos entender que só você acreditar não muda nada. Você precisa dizer, você precisa agir, você precisa declarar. E o que nós percebemos aqui é isso: ele se levanta, observa a tempestade e ele age. Ele agiu. Ele não somente repreendeu, ele repreendeu especificamente. Ele disse para o mar e ele falou para o vento. Ele falou, ele agiu. Fé é agir conforme se crê. Ele disse: vento, fica na sua. Mar, quieta-te, eu que te fiz. Os dois aí, pode quietar. Ele falou. Se Jesus só levanta lá e ora, o barco afundava. Jesus ia continuar em cima d'água. Mas e os discípulos? Afundariam. Por isso ele disse: homens, vocês não creem? Ele não disse isso, ele disse: homens de pequena fé. Vocês têm uma fé muito pequena. Meu irmão, tenha uma atitude com propósito. O servo, eu quero sintetizar isso aqui para ganhar tempo. Tem muita coisa que eu quero te dizer. Em Gênesis 24, versículo 14, depois do 18 ao 20, do mesmo capítulo, eu vou sintetizar. O servo mais antigo da casa de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac.
Chegando perto de uma fonte, ele vai fazer uma oração com propósito. Senhor Deus, a moça que eu pedi, dá-me de beber. E ela inclinar para mim o cântaro e falar, bebe. E ela tomar a iniciativa de dizer, darei água também aos seus camelos. Que esta seja a esposa para Isaac. Ele orou com propósito. Ele foi o quê? Específico. Agora ele ficou lá, né? Ficou em casa. Ele teve que ir agir, ele teve que ir em direção à fonte. Ele chega perto de uma jovem. Ele diz, me dá de beber. E a menina inclinou para ele o cântaro. Rivka, no caso, a Rebeca, e disse, bebe, meu senhor, e darei também de beber. Ou seja, aquele homem creu que Deus poderia se manifestar de forma benevolente com Abraão, concernente a Isaac. Mas o simples fato desse homem crer que Deus poderia levar uma jovem, e que essa jovem, dentro daquelas características, dentro daquilo tudo que ele disse, ele creu nisso. Mas o fato dele crer não funcionaria se ele não tivesse ido até a fonte, se ele não tivesse dito para aquela jovem, nada teria acontecido. Mesmo ele crendo que Deus podia, mesmo ele crendo certo, isso não mudaria a vida dele, nem a de Abraão, muito menos a de Isaac, porque fé é agir conforme se crê. Eu creio que Deus vai usar de benevolência para com o meu senhor Abraão, então eu vou me posicionar naquela fonte, e Deus, nesse negócio, eu vou fazer a minha parte aqui, e Deus vai prover essa menina. Eu creio nisso, então eu vou em direção àquilo que eu creio, e foi o que aconteceu. A menina chegou e disse, bebe, meu senhor, e também darei os seus camelos. Irmão, um camelo bebe 30, 40 litros d'água. Eram 10, tirando no poço e colocando no bebedouro daqueles animais. Pensa aí comigo. A oração foi muito específica, mas aqui o servo de Abraão, ele agiu conforme ele creu. Você está agindo conforme você crê? Você vai em direção àquilo que você realmente acredita? Jesus estava falando sobre a ação e não sobre a fé deles. Olha aqui o versículo 26. Perguntou-lhe Jesus então, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. O que Jesus questionou foi a atitude deles. Homens de pequena fé. Essa questão aqui a gente foca assim. Pastor, não estou entendendo. Vou te explicar. Se Jesus vira para eles e diz, homens de pequena fé, o que Jesus está dizendo entre linhas? Vocês não precisavam ter me acordado para isso. Vocês teriam que ter tido uma atitude apenas de se levantar e repreender. Que é isso, pastor? Mas eu não vejo isso. Continua comigo que eu vou te mostrar que Jesus já tinha dado a autoridade para eles, para resolver o problema da tempestade e qualquer outro problema. O problema é que eles não agiram conforme creram. Eles apenas creram, mas não agiram. Então não funciona. Se eu creio, eu tenho que agir em direção àquilo que creio. Porque fé é agir conforme se crê. E aqui o que nós estamos percebendo é isso. Você diz que crê, mas não toma atitude nenhuma. Você diz que crê, mas não vai em direção àquilo que você diz que crê, meu irmão. Então eu sou obrigado a te dizer, não, você crê realmente, eu não duvido que você crê, você está dizendo para mim que crê, mas eu posso te dizer, você não tem fé. Você não tem fé, porque você não tem uma atitude condizente com a fé que você diz que tem. Porque crer, a tempestade continuava lá. Mas a ação vai interromper o problema. A ação é o agente que vai provocar o milagre. A ação. E a ação, ela é mediante o quê? A fé. A fé é ir em direção àquilo que eu creio. Agora, olha bem, o barco teria afundado porque eles não estavam respondendo com uma ação, e sim com medo.
A resposta dos discípulos em relação à tempestade foi medo. Não foi fé. Simplesmente medo. Fé não é apenas crer em algo, é agir de acordo com aquilo que você crê. Se eu crer, eu vou me levantar aqui e vou repreender esse vento, vou repreender esse mar, eu vou repreender essa tempestade, porque eu vou agir de acordo com aquilo que já foi plantado no meu coração. As minhas crenças estão todas ativadas pela minha fé. Eu creio, então eu vou agir, eu vou fazer, porque o ato de fazer é eu estar endossando o meu ato de crer. Então eu creio, então eu vou fazer. Agora olha bem, embora eles tivessem um DNA ivri, essa palavra hebraica, ivri, hebreu, a primeira vez que ela foi citada foi para Abraão. Abraão foi chamado de ivri, hebreu, porque qual é o significado da palavra hebreu? Aquele que atravessa, aquele que sai de um ponto e chega no outro. É aquele que não fica parado no mesmo lugar, é alguém que está em ação. Abraão saiu e ele chegou onde Deus falou, porque Abraão creu. E olha bem para você ver o que diz Paulo aos Romanos. Abraão foi sendo fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Abraão é chamado de pai do quê? Da fé, porque ele agiu conforme ele creu. Ele creu no que Deus falou com ele: sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Gênesis 12. E Abraão creu, e a Bíblia diz, Paulo escrevendo ao Romanos, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança, e a fé fez ele agir em direção àquilo que ele acreditava. Se você diz que acredita, mas você não vai em direção àquilo que você acredita, você não tem fé. Você até crê certo, mas isso não muda a sua vida. Os discípulos já tinham no DNA deles. Jesus estava dizendo: ei, vocês são hebreus, vocês são aqueles que atravessam, vocês são aqueles que saem de um ponto e chegam no outro, vocês não são aqueles que naufragam no meio do caminho. Vocês tiveram fé para entrar no barco, vão ter fé para chegar do outro lado, porque a palavra Jesus já liberou antes de entrar no barco, quando ele disse: passemos para outra margem. Meu irmão, onde ele disse passemos para outra margem, a tempestade passou quanto tempo? 1 hora, meia hora, 40 minutos? O que Jesus tinha declarado pela palavra? Passemos para outra margem. Então a palavra já tinha sido liberada, sim ou não? A vitória já tinha sido dada, sim ou não? Agora, significa que eu não vou ter adversidade? Significa que eu não terei lutas no caminho? Significa que não haverá percalços? Não. Significa que quando eles chegarem, eu vou exercitar a minha fé por aquilo que eu creio. Amém? É o que nós percebemos aqui. Então, olha bem, Paulo declara: embora o menino, sendo herdeiro de tudo, continua debaixo de tutores. Gálatas 4, versículo 1 e 2. Meu irmão, se você continuar criancinha, se você continuar bebezinho na fé, você pode ser dono de tudo, mas você vai ter sempre alguém te pegando pela mãozinha, te levando para aqui e para lá. Porque o menino, embora sendo herdeiro, enquanto menino, enquanto ele não atinge a maioridade, vai depender de tutores, de responsáveis. Ele vai estar sob a tutela de alguém. Não adianta. É herdeiro, é dono, mas não pode se apossar porque não cresceu. Fé é algo que se desenvolve. Quando Jesus falou homens de pequena fé, sua fé é pequena. Então imagino que se ela é pequena, ela pode ser grande, ela pode aumentar. Sim ou não? Claro que sim. Aqui no Evangelho agora de Marcos, vai comigo, Marcos capítulo 2. Nós vamos para mais uma revelação aqui de Deus para a nossa vida. Olha bem, Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Eu vou sintetizar, que meu tempo aqui já foi, tem muita coisa. Mas olha bem, aqueles homens creram, aqueles 4 homens e o paralítico, os 5 homens creram que Jesus podia curá-lo. Sim ou não? Meu irmão, se aqueles homens não crescem
que Jesus podia, por que eles iam subir num telhado de uma casa, arrancar o telhado da casa de gente que eles nem conhecem? Imagina alguém subindo no telhado da sua casa, retirando as telhas para descer uma maca com um paralítico amarrado nela. Você vai falar, você está doido? Aqueles homens creram, mas o ato de subir no telhado, de arrancar a telha, de descer, é um ato de quê? De fé. O que é fé? É agir conforme se crê. Porque se eles crescem, mas não agissem, o crer não tirava o homem da maca, da situação na qual ele se encontrava. Aqueles homens creram, caso contrário, não teriam içado aquele homem até o telhado. Versículo 4, agora presta atenção, no versículo 4 diz, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Meu irmão, aqueles homens poderiam ter dito, olha, não é da vontade de Deus, porque olha essa multidão, como é que nós vamos chegar lá? Não é da vontade de Deus, vamos deixar para outro dia, tem muita gente, não vai rolar. Agora olha o versículo 5, vendo-lhes a fé. Oi, Jesus declarou, vendo, mas pera lá, a fé pode ser vista? Eu não te disse aqui desde o início que fé não é algo abstrato? Fé é algo que? Concreto. Jesus viu, mas viu a fé como? Pela ação. A fé é revelada pela ação, pela atitude. Você diz que tem fé, mas se você não se move, você não tem fé coisa nenhuma, você só acredita que pode. Você tem vivido, meu irmão, perdoe minha franqueza, uma vida inteira mentindo para você mesmo, se enganando. Você está se auto-sabotando, meu irmão, porque você está, eu creio, e Deus está de mal comigo, porque eu creio, as coisas não acontecem, mas você não está indo em direção àquilo que você diz que crê. Então logo crer não muda a vida de ninguém, mas a fé que atua pela ação em direção àquilo que se crê. Eles podiam ter dito, não vai dar, porque se fosse da vontade de Deus, Deus nos ajudaria, não é verdade? Se Deus quisesse que eu fosse curado, Ele fazia a multidão ali sair. Se Deus quisesse a minha cura, Ele fazia aquele cara me dar um emprego, Ele abriria a porta desse negócio. Se Deus quisesse realmente que a minha família fosse restaurada, Ele restauraria. Mas o que eu estou vendo é que Deus não quer que a minha família seja restaurada, porque Deus não está me ajudando, Deus não está fazendo nada. Olha bem para você ver, e a gente começa com o espírito de autocomiseração, e a gente começa a se sentir o mais pobre, o mais rejeitado dentre os homens, e começamos a nos sentir como homem de dor, e nós começamos a autocomiseração, e a gente começa a dizer, olha como eu sofro, Deus não me ajuda, Deus não me apoia, porque se Deus quisesse me ajudar, essa multidão não estaria aí para impedir. Mas eu quero dizer para você, não, Deus não vai te ajudar. Que é isso, pastor? Está queimado, misericórdia. Não, engole isso daí. Deus não vai te ajudar. Querido, se você leu a vida inteira João 11, Jesus na porta do túmulo do Lázaro, falando, tira a pedra. Porque a ação de tirar a pedra é um ato de fé. Eu só tiro a pedra se eu tiver fé. Você crê que Jesus pode ressuscitar Lázaro? Claro que eu creio. Então tira a pedra. Fé é uma ação. Eu creio que Jesus pode ressuscitar Lázaro, mas tem 4 dias, hein? Essa multidão aí não vai rolar. Se Deus quiser, Ele pode mover a pedra. Ó, Jesus fazia assim, ó, a pedra, ó, virava pó. Jesus faz assim, ó, a pedra rolava. Melhor, ele só pensava e a pedra desapareceria. Ou então seria desintegrada. Mas Jesus não fez isso. Quando Jesus falou, tirai a pedra, Jesus estava dizendo, na entrelinha, vocês creem? Sabe, claro que eu creio. Eu creio que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não foi o que ele estava conversando com a mulher? Com a irmã do defunto? Com Maria e com Marta? Vocês creem?
Elas disseram, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. Ele falou, ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vocês não creem nisso? Elas disseram, claro que nós cremos. Então tira a pedra. Tirar a pedra é ato de fé. Fé é ação. Fé é ir em direção àquilo que você crê. Você crê, meu irmão? Então tira a pedra. Você crê? Então ponha água nessas talhas. Porque senão não vai ter transformação. Fé exige ação. Para de ficar com essa bundinha no sofá, dizendo para todo mundo que você crê, se fazendo de vítima das circunstâncias, culpando Deus por uma atitude que você não toma, por uma ação que você não tem. Sai dessa inércia aí, meu irmão, em nome de Jesus nessa manhã, e comece a caminhar em direção àquilo que você prega uma vida inteira que acredita. Ou então você vai morrer acreditando e não ver a sua vida sendo mudada. Olha aí para você ver. Jesus viu. Ele viu 4 homens em cima de uma casa, movendo algumas telhas, descendo um homem paralisado em uma maca. Jesus viu uma ação direta, concreta. Ele viu. Jesus viu. Jesus chamou aquela ação, sabe de quê? Emuná, fé. Jesus chamou aquela ação de fé. Jesus olhou e falou, que fé, que fé, que fé que esses meninos estão tendo. E que fé que esse paralítico tem também, de confiar a vida dele na mão desses 4 descendo num telhado, de forma improvisada. Que fé! Porque eles entenderam que fé é agir conforme se crê. Eles disseram, nós cremos que ele pode. Tem um obstáculo. Deus não vai agir ao nosso favor nesse caso. Nós teremos que romper essa multidão, nós teremos que subir nesse telhado, nós vamos abrir um buraco lá e nós vamos promover a cura para o Zé. Porque o Zé vai chegar até Jesus. E o Zé falou, não, queridos, mexe com isso não, é muito perigoso. Isso aí, olha, eu posso cair lá de cima, eu já estou todo lascado na vida. Isso é tentar Deus, vocês estão tentando Deus. Vamos para casa, a gente volta outro dia. Aqui o texto diz que Jesus viu a fé deles. Inclusive, dando o paralítico de falar, pode me amarrar nesse troço aí, vamos subir. Eu vou me encontrar com Jesus, porque eu vou em direção àquilo que eu creio também. Porque fé é agir de acordo com aquilo que se crê. Versículo 11. Olha o que está escrito, versículo 11. Eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Eu quero encerrar com isso aqui. Agora olha que coisa interessante. Não é algo meio estranho para você falar para um paralítico, não? Alguém que está na cadeira de roda fala assim, levanta aí. Se é no nosso mundo, se é com a maioria das pessoas que a gente convive, sabe o que esse cara teria dito? Se fosse como alguns aí dos nossos dias, sabe o que ele poderia ter dito? Eu não sei porque que esse homem está tentando me humilhar dessa maneira. Por que ele está me humilhando? Ele sabe que eu sou paralítico. Ele sabe que eu não posso andar. Isso é uma humilhação. Eu estou na cadeira de roda, pensa aqui. O cara chega na frente de todo mundo e diz, levanta, toma teu leito e vai para casa. Isso é um absurdo. Que humilhação. Se eu soubesse que eu ia sair de casa para vir aqui, para ser humilhado dessa forma, eu não teria vindo. Ele não está vendo que eu não posso andar? Não sei porque que eu deixei esses 4 me convencer a vir aqui. Mas fé é agir conforme se crê. Aquele homem então se levantou, tomou o seu leito e andou. Você sabe por quê? Porque fé é agir conforme se crê. Ele pegou aquilo que limitava ele. Jesus está dizendo, se você crê,
Você vai tomar uma ação, uma atitude, você vai pegar o que te limita agora. Até hoje você foi carregado. Até hoje você quis ir a algum lugar, quis conquistar alguma coisa, as pessoas tiveram quase que te levar na marra. A partir de agora, você vai pegar o que te limita. E agora é você que vai carregar isso daí. Você vai andar com isso. Você vai começar a ir em direção àquilo que você diz que crê, pela fé. Um pastor há muitos anos atrás foi curado da sua paralisia. E aí os irmãos da assistência social da igreja disseram: pastor, já que o senhor não precisa mais da cadeira de roda, graças a Deus, Deus te restabeleceu a sua saúde, então doa essa cadeira para nós, para a gente, estamos precisando de doar essa cadeira para alguém aqui da igreja. O pastor falou: never, negativo, nunca. Que isso, pastor? Jesus te curou, rapaz, você vai ficar com esse negócio? Ele falou: não só vou, como ela está lá em casa, do lado da minha cama. Como assim, pastor? O senhor está doido? Para que isso? Ocupando lugar no espaço, no quarto, com a cadeira de rodas? Sim, porque eu acordo todas as manhãs e olho para aquela cadeira e me lembro de onde foi que o meu Deus me tirou. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente. Deus pode te tirar dessa paralisia espiritual que você está nela. Deus pode restaurar a tua casa, a tua família, a tua finança, mas depende de você tomar uma ação, uma atitude. Para de só crer e começa a agir em direção àquilo que você crê, porque fé é agir conforme se crê. Ah, meu irmão, começa a agir, começa a se movimentar, comece a ir em direção àquilo que você disse que crê. Daqui a pouco eu quero orar pela sua vida. Você precisa começar a agir. Você precisa sair da inércia, em nome de Jesus, nessa manhã.